E aí, meus amigos, boa tarde, dia 18, quinta-feira, são 12h39. Eu estava dando uma lida aqui no estudo bíblico que um professor de grego, reverendo Grilo, acho que ele até é metodista, ele dava aula de grego pra gente lá no seminário, no SPS, em Campinas. E ele deu um estudo sobre o livro de Mateus inteiro, de tal forma que você consegue fazer com que criar uma espécie de perícope do livro de Mateus, tá? Botando um centro no livro de Mateus. E ele começa a partir do capítulo 28, no verso 18, lá no finalzinho, na última página, tá? E é interessante como que ele monta esse texto aqui. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas eu nem na minha Bíblia mesmo consigo ler direito, mas é porque eu já sei decorado, tá? Mas eu vou falar para vocês. Vamos ver se dá para vocês verem ele aqui bem. Olha como é que ele tá aqui, ó. Difícil de ver, tá? Mas tá assim, ó. Tá bom? Então, o texto diz assim, ó. Vou ler rapidamente. Capítulo Mateus 18, Mateus 28, verso 18. É a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Primeira coisa que nós vamos observar nesse texto aqui, rapidamente, é o verso 18. Toda autoridade foi dada. Ou seja, se toda autoridade foi dada, é que o centro hermenêutico da literatura é em Jesus. Você só pode ler a Bíblia com a imagem de Jesus na cabeça. Todo o texto foi escrito focando em Jesus. Jesus é o centro. Por isso que a gente fala que a hermenêutica interpretativa do Velho Testamento e do Novo Testamento é Jesus Cristo. Porque o texto mesmo está dizendo: toda autoridade foi dada a Jesus. Isso tem que ficar claro. Você não pode pegar um texto fora do contexto e achar que é para a sua vida, não. Primeiro passa por Jesus para chegar para você. Tá bom? Então toda autoridade foi dada por Jesus. Agora olha que interessante aqui. Ele fala assim, no verso 19: ide, porém, fazei discípulos. Esse fazei discípulos aqui é um imperativo auristo, entendeu? O imperativo quer dizer uma ordem. E o auristo é um passado que não tem no português, tá? Que quer dizer sem tempo. Mas é uma ação pontilinear, do tipo assim, a partir disso, vai embora. Tá entendendo? É como se fosse assim, deu aquela partida da largada dos carros de Fórmula 1, assim, você e vai embora e não para mais. É como se você entrasse no portão estelar, no portal estelar, estelar, e entrasse ali naquele buraco de minhoca que fosse aparecer lá do outro lado do universo, tá? Mais ou menos isso. Então ele está dizendo o seguinte, é como se falasse assim, ide portanto fazer discípulos, ide portanto e continue fazendo discípulos, vai dando continuidade, vai continua, nunca para, entendeu? Porque agora a chave do mistério está na minha mão, entendeu? Só quem pode abrir o livro da vida sou eu. É isso que ele está dizendo. Mas agora ele pega e divide isso em duas partes. Ele fala assim, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, mas de que forma? De duas formas, tá? Ele coloca dois verbos aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o outro verbo é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A pergunta que você faz aqui é o seguinte: o verbo batizando e ensinando
estão no particípio aurístico, entendeu? Quer dizer, é como se estivesse adjetivando o ato de batizar e o ato de ensinar. Da mesma forma, a partir dessa ordem de autoridade, a partir dessa ordem de fazer discípulos, continuar a fazer discípulos, vocês têm que continuar de duas formas, tá? Que é batizar. E por que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque o batismo é um símbolo de mudança, tá? Na época eles faziam batismo, por exemplo, na compra de escravos. Aí comprei tantos escravos, aí batizava aqueles escravos. A partir desse batismo aqui, esses escravos são meus. Ou colocava uma aliança nesse escravo, esse escravo aqui tem o meu nome, então faz parte das minhas compras. Então o batismo era sempre um símbolo de mudança. No nosso caso aqui é óbvio que é um símbolo visível do invisível que aconteceu nos céus. Você agora não pertence mais a você pertence a Jesus. Só que quando nós temos dois particípios juntos no mesmo versículo, ou um versículo após o outro, esses particípios se tornam também imperativos. Então se torna uma ordem, tá entendendo? E a ordem, ele fala bem assim: batizar no Espírito, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e tudo que vos tem ordenado. A grande pergunta fica, e é onde nós finalizamos: o que ele tem ordenado? Aqui fala, ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a pergunta fica, o que ele tem ordenado? Aí esse versículo você vai ter que decorar, tá? Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É tudo isso aí que acontece, irmãos. Percebe? Não existe essa coisa de que vai ter o milênio, vai ter o reino dos céus lá na frente. Os pré-milenistas, os dispensacionalistas, né? Todos eles acreditam nisso, entendeu? Nós não, tá? Nós somos amilenistas e acreditamos que vamos passar pela tribulação, somos pós-tribulacionistas, entendeu? Ou seja, acabou essa confusão aí que tá dando cara que é início, né? Não estou falando que é não, tá, gente? Acabou essa confusão toda aí, vem o juízo, entendeu? E ó, acabou, tá bom? De Hebreus 9:27, se não me falha a memória. Então fique na sua cabeça isso, tá? Que Jesus tem toda a autoridade, ele manda nessa autoridade continuar a fazer discípulos, não é ganhar almas para Jesus não, irmão. Porque quando você faz discípulos, significa que você já ganhou a alma para Jesus. Você só está agora ensinando a ela, tá? E ele fala para fazer duas coisas: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para confirmar visualmente, mas também se não for batizado, não der tempo, não tem problema, tá? Isso aqui é só uma visão externa para o público ver, tá bom? E ensinando o que ele tem ensinado. E o que ele tem ensinado é o seguinte: Mateus 4,17, não esqueça, viu? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está aqui e agora. Você pode parecer que não, mas Deus está no controle de tudo, até dos bandidos que estão aí à solta na rua e os que estão usando colarinho branco, ok? Deus abençoe você nessa tarde aí, em nome de Jesus, amém.